Terceira questão. Justifique cada igualdade abaixo. Aqui é para você resolver a letra A e a letra B. E para isso a gente vai observar o seguinte. Na letra A, a gente vai usar a seguinte ideia. Primeiro, a gente vai transformar 0,64 em fração, certo? Então, para isso a gente precisa ir lá no 64. Vamos encontrar aqui os números 64. Pronto. Agora a gente precisa que seja 0,64. Veja, como a gente já viu em aulas anteriores, para transformar isso em fração, a gente leva o 64 para cima e olha quantos números tem após a vírgula. Tem 2. Então, significa que embaixo é 100, porque 100 tem 2 zeros, certo? Então, você vai transformar 0,64 em fração e aí você vai calcular a raiz quadrada dessa fração. Tá, mas como é que eu calculo a raiz quadrada de uma fração? Você vai calcular a raiz quadrada do de cima e a raiz quadrada do de baixo, certo? Quando você calcular a raiz quadrada de 64, você vai encontrar 8, certo? Quando você calcular a raiz quadrada de 100, você vai encontrar 10. Vamos aqui ver um exemplo de como calcular a raiz quadrada de 64. Então vamos lá. Tirar esses números aqui, que é da questão anterior. Vamos lá para o 64. Então, 64. Aqui. Pronto. 64 é par, vamos dividir por 2. 32 é par, divide por 2. 16 é par, divide por 2. Por 2. Por 2. Opa. Por 2. E por 2. 2. Pronto. Veja o 64. Na decomposição você vê que tem 6 números 2. Já dá para saber que ele é um quadrado perfeito. Porque aqui só tem 2 e ele aparece uma quantidade par de vezes. Certo? Então, fatorando 64 ele é 2 elevado a 6. A gente já viu isso em outras questões. Então, o que é a raiz quadrada de 64? É justamente o 2 elevado à metade dessa quantidade. Se você tem 6 números aqui, então você vai elevar o 2 à metade dessa quantidade, certo? A raiz quadrada de 64 vai ser justamente 2 elevado à terceira, que vai dar 8, certo? Então, quando você for resolver a questão 3, você vai transformar 0,64 em fração. Vai calcular a raiz quadrada dessa fração. A raiz do de cima e a raiz do de baixo. A raiz de 64 é 8 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, vai ficar 8 sobre 10, certo? Na letra B, o que você vai fazer é, você só precisa calcular a raiz quadrada de 2 elevado a 10. Tá, pessoal, eu vou ter que calcular quanto é 2 elevado a 10, fazer a fatoração e calcular a raiz quadrada. Não precisa, por quê? Porque a raiz quadrada ela sempre vai dividir o expoente no meio. Então, se tu tem 2 elevado a 10, a raiz quadrada de 2 elevado a 10 é 2 elevado a 5. Então, na letra B, o que você vai fazer é 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. Você calcula quanto é 2 elevado a 5, calcula quanto é 3 elevado a 2 e multiplica os dois resultados. E aí você vai obter o resultado da letra B, certo?